Deus abençoe, meus amados irmãos. É gratificante para nós, mais uma vez, podermos estar disponível para adorar o Senhor. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estarão conosco através da internet. Vamos ler no livro de Salmos, capítulo 40. Do livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1 até o 3. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez, nós queremos pela vida, saúde, feitas condições que nós usufruímos de poder viver a vida. Lutas, é verdade, mas sempre com vitórias. O Senhor tem estado ao nosso lado. O Senhor tem se mostrado. Então recebe a nossa gratidão, Senhor. Rogamos a Tua presença em nosso meio, enquanto cantamos alguns hinos. Se achegue a nós, ó Pai. Nós precisamos de Ti. Precisamos sentir Tua presença. Precisamos sentir que o Senhor está conosco. A nossa alma se alegra no Senhor. O Senhor é a nossa alegria, a nossa razão de viver. Gostaríamos de dizer que nós o amamos, Pai. Nós queremos declarar o nosso amor para com o Senhor. Esteja conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Deus continue abençoando a cada um que sempre dedica um tempinho para poder estar conosco. Nós nos sentimos lisonjeados, coberto de sangue, o seu rosto ficou, seu rosto sereno, qual anjo divino, coroa de espinhos, o povo lhe deu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou, não se maldizia da ingratidão,
o povo fizera sem ter compaixão. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai o seu Filho Jesus, o bom Redentor. De novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus. Rasgou-se o véu da separação, mostrando a graça, a paz e o perdão. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai o divino Jesus, o bom Redentor. De novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Irmão Rodolfo Valiente e toda a sua família lá de Cuiabá, né, Mato Grosso. Deus abençoe, meu irmão. O senhor, sua esposa, a irmã Marilúcia, o irmão, seu esposo, o esposo da irmã Marilúcia, irmão Márcio. Deus abençoe vocês. Irmão Samuel Fraga Ferreira, Deus abençoe, meus irmãos. Vamos cantar mais um hino, manso e suave. Os irmãos vão tendo paciência, nós vamos indo, vamos adorando a Deus, manso e suave. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele às portas espera velando, vela por ti, por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem, com paciência ele está esperando, hoje por ti e por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, chama por ti, por mim. Vem já,
Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim vão chegando, tanto por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, tudo por ti e por mim. Seu sangue foi sobre a cruz derramado, sim, foi por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Amém. Graças a Deus. Vamos preparando aí o 186 da harpa, é o de valor em valor. Amém? Deus abençoe, irmão Sebastião Rocha, de Presidente Prudente. Deus te abençoe, meu querido irmão. Um forte abraço. Deus o abençoe grandemente, o senhor e seu lar. Deus abençoe o irmão Edilson e a irmã Zenilde, lá em Belém do Pará. Também o irmão Luiz e a irmã Zenilda, lá na Bahia, né? Deus abençoe. Aqui em Porto Alegre, o irmão Júlio César, a irmã Eunice. Deus recompense sempre a vossa fé. Lá em Criciúma, também nossos amados irmãos. Deus abençoe a irmã Santina, irmão Geraldo, toda a sua família. Amém? 186, de valor em valor. Assim não é bonito, né? Quem sabe cantar, fica bonito. Mas vamos indo, meus irmãos, vamos derramando o nosso coração na presença de Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus
proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que do céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, graças a Deus. Muito perto está, não é, meus irmãos? Amém. Muito perto está a hora em que nós o veremos como Ele é. Amém? Deus abençoe a irmã Aurinda Oliveira, lá no estado do Paraná, na cidade de Goierê. Deus te abençoe. Irmão Samuel Fraga Ferreira, irmão Samuel Fraga Ferreira e sua mãe Elaine. Amém, lá no bairro Farrapos. Deus te abençoe, irmã. Irmã Elaine, né? Creio que é a filha do irmão Itamar, lá de São Borja, né? Deus abençoe todos os meus irmãos. Amém? Mais um hino, meus irmãos. Em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares por sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus
sentir que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Agora lembrei aqui do nome da irmã. A mãe da irmã Elaine é a irmã Irma. A senhora está em Porto Alegre, minha irmã. Deus te abençoe. Amém. Irmã Irma, a esposa do irmão Itamar, né? Lá de São Borja. Boas lembranças daquela cidade fronteiriça, né? A terra dos presidentes, São Borja. Qualquer hora nós queremos chegar lá, hein, meus irmãos? Deus abençoe. Já temos uns irmãos aqui que querem fazer uma viagem. Deus abençoe. Preciosos irmãos, irmãos simples que moram no nosso coração. Não falo isso para tentar ganhar os irmãos, não, mas é um sentimento puro. Deus te abençoe, irmã Irma, irmã Elaine, irmã Franciele Rodrigues. Amém. Deus abençoe, minha irmã, esposa do irmão Rodolfo, lá em Cuiabá, né? Mato Grosso. Deus vos abençoe. Vamos então, meus irmãos. Vamos preparar para lermos São Lucas 17, o versículo 28 e o versículo 30. São Lucas, capítulo 17, verso 28 e verso 30. Uma escritura bem conhecida de todos nós. Amém? Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez, inspiração tem sido derramada aos nossos corações, mas precisamos que o Senhor vivifique, que o Senhor faça com que aquilo seja alimento para as nossas almas, algo que já foi falado, dito, explanado, manifestado há tanto tempo, e que nós hoje ainda continuamos nos regozijando com isso. É um maná escondido, maná dentro do terceiro compartimento, que é alimento para crentes. O irmão Brana diz na mensagem, o Desvelar de Deus, que lá dentro do terceiro compartimento era o alimento escondido somente para crentes. O incrédulo não pode ver, não pode crer, não pode se alimentar com isso. E nós queremos ser esta classe de crentes que é taxada como vencedor, e ao vencedor dar-lhe-ei comer do maná escondido, o Senhor prometeu na sua palavra. Que possamos comer, que possamos alimentar nossa alma nesta noite, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Muito obrigado. Vou falar um pouquinho, meus irmãos, sobre
o Filho do Homem e a noiva. O Filho do Homem e a noiva. Nós, provavelmente, sempre, quando pela primeira vez ouvimos falar sobre Filho do Homem, sempre atribuímos unicamente a pessoa do Senhor Jesus ao ser humano. E quando ele prometeu que o Filho do Homem retornaria, como a escritura que lemos aqui em São Lucas 17, nós sempre pensamos que seria o arrebatamento. Não é verdade? Quando pertencíamos às denominações, nós sempre aguardamos cumprir essa escritura como se fosse o arrebatamento, a vinda do Filho do Homem, é a vinda do Senhor Jesus e nós seremos arrebatados. Nós nunca tivemos a compreensão perfeita de que isso deveria ser uma outra manifestação da palavra. Porque o Filho do Homem é a palavra. O Filho do Homem, agora a palavra, quando eu digo a palavra, meus irmãos, eu não estou me referindo à Bíblia. Ainda que a Bíblia é a palavra de Deus, em forma de livro, em forma de letra, mas só temos este livro por causa da palavra, por causa da coluna de fogo. Se nós, nas denominações, não entendíamos o significado de Filho do Homem, que dirá coluna de fogo? Eu nunca ouvi uma pregação sobre coluna de fogo nas denominações. E quase que você não vê, nem mesmo na mensagem, homens, pregadores, que consigam, que tenham um entendimento sobre a coluna de fogo, porque esta coluna de fogo é a palavra. Como nós temos já usado esta mensagem aqui, ela veio parar aqui, e desde o antepenúltimo culto, estava na mão aqui, eu estava falando sobre a palavra e a mensagem estava aqui. E ela não saiu mais daqui desde então. A coluna de fogo é a palavra. A coluna de fogo é o Filho do Homem. Jesus foi chamado de Filho do Homem porque a coluna de fogo estava habitando nele em plenitude. No princípio, era o Verbo. No princípio, era a palavra. São João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, a palavra. Por isso, quando nós vemos o irmão Brana pregar, eu falei isso na última mensagem, vou repetir. Muitas vezes ele fala a palavra, nós precisamos contextualizar, voltar ou ir adiante, para tentar entender se o irmão Brana está se referindo à Bíblia,
Por exemplo, o irmão Brana pode dizer assim: o Espírito Santo nunca deixará esta palavra. O que o irmão Brana está se referindo? A Bíblia. Que Deus nunca deixará de agir, senão segundo esta Bíblia. Ele não pode agir fora daquilo que está predito na Bíblia. Então, quando o irmão Brana diz: o Espírito Santo nunca deixará esta palavra, significa a Escritura. Mas tem horas em que ele fala a palavra, Cristo, no nosso meio, personificado. Aí é a coluna de fogo. No princípio era o verbo, não é o irmão Brana, viu, meus irmãos? Não, pessoa, olha, os homens idólatras. Por que as pessoas acham muitas vezes que nós, ao carregarmos a foto do irmão Brana, ou termos a foto do irmão Brana na igreja, é idolatria? O povo precisava entender que o principal da fotografia não é o irmão Brana. Não é o irmão Brana. Essa fotografia é a primeira fotografia de Jesus Cristo. É a fotografia da palavra. Intere-se sobre como ela apareceu lá na cidade de Houston, no estado do Texas, em 1950, no dia 24 de janeiro, quando o irmão Brana estava na cidade para uma campanha de cura divina, e lá havia um irmão, um batista, Dr. Best, muito conceituado, líder da igreja batista naquela cidade, e chamou o irmão Brana para um debate, colocou nos jornais, sendo indigesto com afirmações, dizendo que irmão Brana, ao pregar cura divina, estava ludibriando as pessoas, enganando as pessoas, que aquilo não passava de psicologia, que o que ele fazia era um encantamento, que não havia tal coisa como cura divina. Colocou nos jornais, chamando o irmão Brana para um debate. E o irmão Brana não atentou para aquilo. O irmão Bosworth, que acompanhava o irmão Brana, aquele ancião, disse: irmão Brana, o senhor vai deixar? Deixe, irmão Bosworth. A Escritura tem que cumprir. Cegos, eles têm que cumprir a Escritura. Diz que há cegos que guiam cegos. Mas irmão Brana, no outro dia, novamente, chamando para um debate, chamando o irmão Brana de covarde, que ele estava com medo de se expor e ser desmascarado. Reverendo Brana tem medo. Se fosse verdade o que ele afirma, o que ele prega, ele não teria medo de me encarar. Meus irmãos, isso é a atitude do diabo, né? Debater carnalmente. Nós, os filhos de Deus, temos que fugir disso. Não significa que muitas vezes pela jornada da nossa vida nós não tenhamos caído em armadilha e tenhamos saído do sério. Mas nós precisamos saber que os filhos de Deus não entram em debates carnais. Hoje, nas redes sociais, debatendo para mostrar que eu tenho a verdade, que eu sou melhor, que eu conheço. Não! Deus é responsável pelos seus filhos.
Deus é responsável pela sua semente. Deus é responsável em fazer cumprir sua palavra. Vemos carnalidade por todos os lados, vemos infantilidade por todos os lados, vemos homens já beirando a idade de ancião, agindo como infantis, dando mau testemunho da mensagem, usando palavras torpes, debatendo com os do profeta fulano de tal, do irmão fulano de tal. Deixe para lá. Se ele diz que é profeta, amém. Se eu não creio, amém. Eu creio que há um profeta vindicado para o tempo em que nós estamos vivendo. William Marion Branham. Agora eu estou mostrando a foto do profeta. Esse homem foi vindicado pela coluna de fogo. Esse homem foi vindicado pela palavra. Esse homem foi vindicado por Jesus Cristo. A palavra é Jesus Cristo. Jesus é a palavra. Amém. Jesus é a coluna de fogo. Jesus é o Filho do homem. O Filho do homem e a noiva. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. É Deus. Deus é a palavra. Deus é invisível. Deus é o Espírito. O que irmão Branham ensina nas mensagens, perguntas e respostas sobre Gênesis, a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. Irmão Branham nos leva a viajar no tempo. Vamos voltar no tempo, milhões de anos atrás, e dar uma olhada, quando não havia nada, só existia Deus, invisível. Então, a primeira criação foi a palavra. Irmão Branham diz: a primeira criação de Deus foi Ele mesmo. Ele fez uma forma para que Ele pudesse vir morar, se manifestar. O Logos é a aparência de Deus. O Logos é a visibilidade de Deus. Deus é invisível. E este Logos, sendo criado, também é chamado de Filho. O Logos tanto é o Filho, quanto é o Pai. Jesus, tendo este Logos dentro do seu interior, em plenitude, porque São Paulo disse: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isto é divindade. Em Jesus, o Logos se fez carne. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, verso 11. O Logos se fez carne. O Filho do homem. Deus em uma carne humana. E quando ele estava em uma carne humana, quando logo se fez carne, ele fez tantas obras, ele operou tantos sinais, e a sua característica principal era discernir os pensamentos dos corações das pessoas, era saber
o segredo dos corações das pessoas. Esta é a característica da palavra. A palavra de Deus é mais viva, é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos dos corações. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Do que Paulo está falando? A palavra de Deus é viva e eficaz. São Paulo está falando da palavra que fez os mundos pela fé entendemos, Hebreus capítulo 11, pela fé entendemos que os mundos que existem foram feitos, criados pela palavra. Foi a luz, foi a coluna de fogo que disse haja. Nós estávamos nesta coluna de fogo antes da fundação do mundo. Esta coluna de fogo é o dono original do livro, porque pensou em nós antes da fundação do mundo. A palavra, o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Meus irmãos, deixa eu ler. A semente não herdará com a palha. Parágrafo 79. E o parágrafo 81. Ele era Deus, o Logos. Amém? Amém. A coluna de fogo. A palavra que saiu de Deus. Quando ele começou a pairar sobre a terra e produziu vida marítima. Quando o Espírito de Deus, tudo isso, meus irmãos, todas estas qualificações, é a palavra de Deus, palavra igual a Logos, igual Espírito Santo, igual Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? 222, provando a sua palavra. Quem é o Filho do Homem? A palavra. Quem é o Filho do Homem? Mas nossas mentes sempre se voltam a Jesus Cristo, não é verdade? Sim, porque a palavra tinha se feito carne, tinha se tornado carne, ali estava o Filho do Homem. Deus materializado. E ele prometeu, conforme São Lucas 17, 26 a 30, que o Filho do Homem se manifestaria outra vez. Seria Deus em uma carne humana outra vez. Só que desta vez não seria como o noivo, seria na noiva. Meus irmãos, como eu gostaria que os irmãos pudessem entender, ver, compreender. A palavra foi sendo dada por medida durante o Velho Testamento. Os profetas foram partes da palavra. Cristo é revelado sua própria palavra. Parágrafo 52, o irmão Branham diz: o que era Elias, o que era Isaías, o que era Jeremias, todos eles colocados juntos, era Jesus. Jesus era Isaías, Jesus era Jeremias, Jesus era Elias. Todos eles eram partes da palavra. Até que a palavra veio em sua plenitude e chamou-se Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Depois de ter obrado, vencido, crucificado, ressuscitado, subiu, voltou e começou a trabalhar para poder produzir uma companheira. O Filho do Homem trabalhando para que ele possa
estar acompanhado no final das eras, para que ele possa, ao finalizar do plano dos 7 selos, para que ele possa, ao finalizar o livro, estar acompanhado, ter uma adjutora à sua altura, ao seu nível, uma que seja carne da sua carne, ossos de seus ossos, o Filho do Homem e a noiva. Em outras palavras, poderíamos usar as mesmas expressões do irmão Brana na mensagem A Obra-Prima e na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. O segundo Adão e a segunda Eva prontos para retornar ao jardim do Éden. Eles tinham esta bendita revelação. Eles tinham companheirismo com a palavra. Esta coluna de fogo descia no jardim do Éden todas as tardes para conversar com Adão e Eva, lhes perguntar como foi o dia, meus filhos, colocá-los para dormir, quando tudo era perfeição, quando tudo estava em paz, quando o pecado ainda não tinha entrado, quando a incredulidade ainda não tinha tomado ocasião, porque quando o pecado entrou, separou Adão e Eva de ter companheirismo com a palavra. Eles foram colocados para fora do Éden, foram colocados para fora da eternidade. Mas Deus prometeu que um dia poderíamos ter companheirismo com Ele outra vez. Amém. Sabe o que é o ministério do irmão Brana? É aquela palavra, é aquele Deus, é aquela mesma manifestação, aquele mesmo mistério que Adão e Eva tinham no jardim, retornando a nós. Eu não estou ficando louco, meus irmãos. Leiam a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Aquela mesma revelação, aquele mesmo mistério, Adão e Eva conheciam esse mistério e eles caíram. Ele está regressando outra vez. E esta noiva conhecerá e não cairá. Amém. Não jogue para o futuro. Não jogue para uma igreja depois do irmão Brana. A noiva que não caiu é a noiva 7º anjo. É a noiva chamada em Malaquias 4. É a noiva manifestada de acordo com São Lucas 17. É a noiva segundo Zacarias 14, 6 e 7. A noiva esteve perfeita nos dias da voz do 7º anjo. Estava tão perfeita que o Filho do Homem desceu. O Filho do Homem desceu sobre ela. O Filho do Homem a escolheu. É uma noiva da palavra. Em William Brana, aquela noiva das eras, aquela noiva que começou em Lutero, aquela noiva que adiantou-se em Wesley, aquela noiva que subiu um pouquinho mais em Pentecostes, em William Brana, aquela noiva estava completa. William Brana é o representante desta noiva. William Brana nos representa no casamento do Filho do Homem. William Brana está no cenário. Assim como Lutero está no cenário representando os luteranos. É fácil de entender, meus irmãos. Wesley está no cenário representando os wesleyanos. O irmão Brana, sendo mensageiro da 7ª era da igreja,
com aquele ministério de cura divina e discernimento dos corações das pessoas na primeira e segunda etapa, ali dentro da sétima era, ali dentro do movimento pentecostal, sendo abrigado pelo movimento pentecostal. É o homem, é o mensageiro natural, é o sétimo anjo, é o sétimo Espírito de Deus, é o sétimo castiçal, é a sétima estrela, é o sétimo olho. Depois que chega no tempo do sétimo anjo, não há mais anjos, não há mais mensageiros terreais. O que acontece? O Filho do Homem tem que descer. O Filho do Homem tem que se manifestar. E o Filho do Homem se manifesta de acordo com Apocalipse 10. Ele desce da onde? Do céu. A noiva, ela sobe da terra, não é verdade? Lutero subiu da terra, Wesley, pentecostais, Brana, mas o noivo desce do céu, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. É a união invisível da noiva terreal e do noivo celestial. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima de sua cabeça estava o arco celeste. Mensagem, senhores, é esse o tempo. Parágrafo 60, irmão Brana diz: veja, este anjo, à noite, ele tem a aparência de uma coluna de fogo. E durante o dia, a aparência dele é a aparência de uma nuvem. A aparência da palavra durante o dia é a forma de uma nuvem. A aparência da palavra durante a noite é uma coluna de fogo, para iluminar, para aquecer, para guiar. Durante o dia, para proteger do sol. O nosso Deus pairando sobre a igreja. Isso deveria mover os nossos corações. Isso não é algo simples. Esta fotografia, esta coluna de fogo não é algo simples. É algo tremendo. Isto só aconteceu nos dias de Moisés, nos dias de Paulo e nos dias de William Branham. É assim diz o Senhor, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmão Brana diz, alimento espiritual, seu devido tempo, parágrafo 176, ele, o Filho do Homem, Jesus prometeu que ele, o Filho do Homem, que é a palavra, olha, outra mensagem, eu li, provando sua palavra, 222, quem é o Filho do Homem? É a palavra, alimento espiritual em seu devido tempo, 176, ele, o Filho do Homem, que é a palavra, viria nos últimos dias e se revelaria no tempo em que o mundo seria como Sodoma e Gomorra. 177. Antes que façamos uma oração, alguns de vocês aí orem e vejam se o Filho do Homem não é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Filho do Homem é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Irmão Brana diz 222, que foi isso? Jesus Cristo mesmo ontem, que era Cristo que estava no deserto com Moisés. O Filho do Homem, ontem, era a coluna de fogo com Moisés. Quantos sabem que a Bíblia disse isso?
Ontem foi Cristo, quando Paulo estava falando aqui hoje. Ontem foi com Moisés, hoje com Paulo. São Paulo estava escrevendo Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus prometeu estar na igreja Alfa e na igreja Ômega. A obra-prima, parágrafos 194, 195, 171, 172, ela é o Alfa e o Ômega. Irmão Brana disse que na visão a noiva passou 2 vezes. A coluna de fogo, esta luz, a palavra manifestou 2 vezes. Ela manifestou com Paulo e escreveu o Novo Testamento. E ela manifesta com a noiva Ômega e revela aquilo que não pôde ser revelado e que foi escrito pela noiva Alfa. É o trabalho dele, é o trabalho do Senhor Jesus. Não é o trabalho do homem. Você acha que revelar os selos é o trabalho do homem? Não pode, meus irmãos. A Bíblia diz que ninguém era digno de olhar para o livro. Ninguém, se não era digno de tomar o livro, quem diria desatar, tomá-lo, desatar, se não podia olhar para o livro está ali, não se pode olhar para o livro, não pode olhar para o livro, não pode olhar para o livro, a palavra, não podia olhar para o livro, quem dera tomar o livro. E agora nós vemos, preste atenção, meus irmãos que creem na mensagem. Agora nós temos um livro intitulado A Revelação dos 7 Selos. Que negócio é esse? Se ninguém podia olhar para o livro e nem desatar, e agora nós temos o livro desatado. É trabalho de um homem? É trabalho da palavra, da coluna de fogo. Amém. Ele desceu em Apocalipse 10. E quando ele desce, ele precisa de uma igreja. Ah, meus irmãos, não diga que não é perfeito o que eu estou falando, o que eu estou pregando. Quando ele desce, ele precisa de uma igreja. Porque quando ele voltou ao Pai, ele voltou a esta forma original. São João 14, 28, São João 16, 28. Eu vim do Pai, desci, vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. O Pai é a coluna de fogo. É superior à forma corpórea, ao ser humano. Então ele voltou, desceu sobre a igreja primitiva e trabalhou durante 7 eras como Espírito Santo. Não teve a sua visibilidade a partir do 2º mensageiro, 3º, 4º, 5º. O irmão Brando disse, ele é o Alfa e o Ômega, ele não diz nada do meio. Ele não prometeu ser visível no meio. Ele prometeu ser visível no Alfa, na igreja Alfa e na igreja Ômega. Quando São Paulo estava indo a caminho de Damasco, esta luz derrubou São Paulo. A palavra derrubou São Paulo. Quando Pedro estava na prisão, esta luz, olha que tremendo! Quando nós lemos no livro de Atos que a coluna de fogo desceu, que aquela luz desceu na prisão,
E agora ela está aqui, na América do Norte. Agora ela está aqui, na casa de todos aqueles que creem na mensagem de William Branham, mas muitas vezes não compreendem, não entendem o significado. Assim como também não entendem o significado daquela fotografia tirada no dia 28 de fevereiro de 1963. Aquela fotografia foi tirada durante o dia, a sua aparência durante o dia é uma nuvem. É o que está no livro de Êxodo. Durante o dia, era uma nuvem. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. E o Senhor ia adiante deles de dia numa nuvem, para os guiar como uma coluna. Uma nuvem no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O irmão Branham não aceitou o debate. O irmão Bosworth prometeu ao irmão Branham que não faria nenhum alvoroço, e foi no seu lugar. O Dr. Best contratou 2 fotógrafos para poder tirar algumas fotografias enquanto ele insinuava um soco embaixo do queixo do irmão Bosworth. E ele chegava diante do irmão Bosworth: aí, tira a foto agora! E o irmão Bosworth, e eles tiravam a foto. E aquele homem não conseguiu se desvencilhar de uma só pergunta que o irmão Bosworth fez ao Dr. Best. Dr. Best, os nomes redentores do Velho Testamento são aplicados a Jesus? Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Tzedkeno, Jeová Rafá, Jeová Shalom. 7 nomes redentores. E o Jeová Rafá é: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que sara todas as tuas feridas. Dr. Best, foram os nomes redentores do Antigo Testamento aplicados a Jesus? E ele não pôde responder. A audiência que ali estava, mais de 30 mil pessoas, já haviam milhares de pessoas na audiência que tinham sido curados nas reuniões anteriores, que também estavam ali como testemunhas. E ele dizia: nós batistas não cremos em cura divina. O irmão diz: quantos aqui são batistas e que foram curados quando o irmão Branham orou por vocês? E o homem se alvoroçou, perdeu a linha, e gritava: traga-me o curador divino. O irmão Branham estava escondido, tinha colocado o casaco, estava lá no meio da multidão, na galeria. Traga-me o curador divino. Irmão Best, o senhor não prega salvação? Isso faz do senhor um salvador divino? Porque o senhor prega salvação? Não. Da mesma forma, o irmão Branham, ele prega a cura divina, mas isso não o faz um curador divino. Mas eles não querem, meus irmãos, quando a pessoa já está envolvida, selado com um pensamento, não adianta argumentos, não adianta mostrarmos que a palavra se fez carne, de acordo com Malaquias 4 e Lucas 17:30. Este homem, o William Marion Branham, é a face, é o rosto de Malaquias 4. É o rosto de Lucas 17:30. Irmão Branham diz: a obra-prima 170, a palavra.
a palavra. Eu não estou dizendo, irmão Brando não está dizendo a Bíblia. 170, a obra-prima. Vá verificar, meus irmãos. Vocês têm que verificar a mensagem. Povo, a nossa salvação depende disso. Nós somos enganados porque os pregadores falam para nós e nós não verificamos. Nós somos seduzidos com o malabarismo de Janes e Jambres. Malabaristas. O irmão me falou, aquilo eu achei tão interessante. Falando de alguém, um pregador, irmão, ele é malabarista. Ele pega um versículo da Bíblia, joga para o ar, quando cai na outra mão, já fala outra coisa, já tira outra, já joga outra bolinha, e quando você vê, ele fala algo que não está na Escritura, e você... Malabarista, mágicos. Gostei de outra coisa que um outro irmão me falou. Vai na internet ver, tem homens que pegam assim uma bolinha com luz, abre a palma, assim tem aquela luz, e ele faz aquilo escorrer pelo braço, pela mão, e esconde atrás, e a luz aparece do outro lado, e eles portam luz, e eles falam coisas que não está na mensagem. Eles fazem afirmações que não estão na mensagem. Por isso, quando eu digo, a palavra se fez carne. Que palavra? A palavra, a luz, o Logos, a coluna de fogo se fez carne. De acordo com Malaquias 4 e São Lucas 17:30. O Logos se fez carne. Ou seja, o Logos entrou na carne da noiva, o Filho do homem e a noiva. Para nós encerrarmos, 236, provando a sua palavra. Verifique, há 2 mensagens intituladas provando sua palavra. São do mesmo ano, de 1964. Essa é do dia 16 de agosto de 64. 236. Veja, meus irmãos, como foi nos dias de Sodoma. Agora observe, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? A palavra. Vamos citar a mensagem? Filho do Homem é a palavra. Provando a sua palavra, do dia 16 de agosto de 1964, 222. O Filho do Homem é a palavra. Alimento espiritual em seu devido tempo, 176, 177. Filho do Homem é a palavra. Filho do Homem. Nós pensávamos que era Jesus, ou não é verdade? Nós pensávamos que a vida do Filho do Homem seria aquele Jesus que andou lá com aquela aparência física lá em Nazaré, em Israel, com aquelas marcas de cravos nas mãos, com aquelas cicatrizes na fronte, né, na sua testa. Nós pensávamos que seria ele que nós veríamos vindo na nuvem. É ou não é verdade? É ou não é verdade? É verdade. Depois o povo cria um pouco de entendimento e acha que o Filho do Homem é o irmão Brana. O Filho do Homem não é o irmão Brana. O Filho do Homem é a palavra. O Filho do Homem é a coluna de fogo. O Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo. O Filho do Homem, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Filho do Homem com Moisés ontem. O Filho do Homem com Paulo hoje. O Filho do Homem com Brana na noiva eternamente. Ontem, hoje e eternamente. Depois que os fotógrafos tiraram as fotografias que foi encomendada, porque o Dr. Best ia colocar no jornal do próximo dia. Esta coluna de fogo foi lá onde o irmão Brana estava.
E o irmão Branham levantou-se e o seu irmão Howard disse: não desça lá. E a irmã Meda estava do outro lado e olhou para a face do irmão Branham e disse: não intervenha, Howard, porque a expressão do irmão Branham mudou. Eu vejo isso quando a palavra manifestava, quando sobrenatural, isso é sobrenatural, meus irmãos. O ministério do irmão Branham foi lindo, o ministério da noiva foi lindo, a palavra esteve na noiva. Pérgamo 56, a palavra está na noiva. A palavra esteve na noiva para abrir os selos. Como foi nos dias de Ló. A palavra desceu e discerniu os pensamentos dos corações das pessoas. Porque conforme os dias de Ló, 3 anjos desceram do céu, 2 foram a Sodoma, e um conversou com Abraão. O qual era a palavra, diz irmão Branham, Jeová Jireh, segunda parte, parágrafo eu gosto disso, meus irmãos, eu aprendi isso, eu gosto disso, quem me ensinou isso já não faz mais isso, mas eu gosto disso. Jeová Jireh, segunda parte, 177, Abraão chamou aquele homem Elohim. O que é Elohim? A palavra. A palavra. A palavra falada é a semente original. 232. Quem disse aquilo? A palavra. 231. Aquele que visitou Abraão era a palavra. A coluna de fogo em uma carne humana. Aqui, a coluna de fogo falou com Branham, com Abraão, o eleito. Abraão, 7 letras. Branham, 7 letras. B-R-A-N-H-M. Abraham, A-B-R-A-H-A-M. 7 letras. Conversou, discerniu os pensamentos de Sara. É o irmão Branham que é o Abraão. O irmão Branham que é o eleito. Não é o irmão Branham como se fosse o Elohim manifestando a nós, pastores, Abraão. Não. Quem discerniu os pensamentos? O Abraão conversou com Sara. Você riu? Ele me disse que você riu, Sara. Irmão Branham, na fila de oração, diz: olha, se ele me disser qual é o seu problema, o que é de errado com a senhora promete que entregará a sua vida a ele? Quem conhecia os segredos dos corações das pessoas era a palavra, não era o irmão Branham. O irmão Branham era só alguém que estava do lado quando esta palavra discernia, quando a coluna de fogo discernia. Ele era o Abraão. Irmão Branham desceu e foi até a plataforma, desculpou-se pelo alvoroço e falou as mesmas palavras que o irmão Baswar já tinha falado. Irmão Best, o senhor prega a cura divina, ou salvação, isso não lhe faz um salvador divino. Da mesma forma, nós pregando cura divina, não nos faz um curador divino. E gentilmente começou a conversar, e de repente... E o fotógrafo, atento, ainda tinha mais um... Eu não sei como é que diz, né, meus irmãos? Mais um flash, mais um na cápsula ali para poder fotografar. Tirou a fotografia do anjo do Senhor. É o mesmo anjo que guiou os filhos de Israel. É o mesmo anjo que apareceu a Paulo. É o Filho do homem. Vamos, meus irmãos. Como foi nos dias de Sodoma, 236, provando a sua palavra. Observe nos dias de Sodoma. Assim será
na vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. A vinda da palavra. A vinda de Jesus Cristo. Não para arrebatar a igreja, mas para se manifestar, para unir-se, para revelar os mistérios, para cumprir Apocalipse 10, nos dias da voz do sétimo anjo. O Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, veja, não mais, a noiva é chamada, hein? O Filho do Homem e a noiva. A festa das trombetas, meus irmãos, é 238. Acho que não está aqui, não. A festa das trombetas, 238. É Cristo, Ele mesmo chamando a noiva. A festa das trombetas, 238. Cristo, Ele mesmo chamando a noiva. Quem é Cristo? A coluna de fogo, a palavra. Ele mesmo chamando a noiva. Não é o William Brana chamando a noiva. Não é o irmão Brana que chama a noiva. O irmão Brana é a noiva que foi chamada por Cristo. É a igreja que foi chamada pela coluna de fogo. Cristo, o mensageiro, desce do céu, a brecha 41. O mensageiro celestial, o desvelar de Deus, 295. Cristo, aqui está a foto de Cristo. Aqui está a foto da coluna de fogo.